Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim. Sacane responde. Então, vamos lá. Ó, já temos aqui o Matsuya Magic. Virou membro do canal. Muito obrigado. Então, já sabem, hein, galera? Estou aqui sempre, todos os dias, aberto a todos os membros aqui de vocês, tá bom? Todo bom paper é patrocinado. De Alexander. Ai, ai. Um dia. É que aqueles caras agora pararam, né? Mas eu ia dar uma aula pra eles de artigo, cara. Artigo é assim, artigo científico no Brasil, cara, é um negócio é complicado sair, cara, tá? É bem complicado. E por falar, e para ser bem sincero, boa parte dos artigos hoje eles são realmente patrocinados, tá bom? Beleza? Vá chegando aí, não se esqueça, sentando-lhe o dedo no like. E é o seguinte, eu tenho um monte de perguntas aqui no Insta, então eu vou lendo elas, vou respondendo elas aqui. E se fosse... Ah, tem um Live Pix também, né? Tem Live Pix, ó. Tá, cadê? Vai colocar aqui, né? Vai colocar o QR Code aí em cima com o Live Pix também pra vocês. Então, se quiser, mande Live Pix aí que você vai ter o seu áudio aí, tá bom? Ouvido aqui. Show de bola? Então vamos lá. Olha só. O Roger Chaves mandou aqui a seguinte pergunta para mim. Mestrado em Engenharia Aeronáutica no ITA abre as portas para sumir do Brasil? Cara, na verdade, qualquer curso superior que você fizer abre as portas para sumir do Brasil. Se você gosta dessa área aí de exploração espacial e tal, Engenharia Aeronáutica no ITA é um dos melhores cursos do Brasil, né? Se você pegar todos os cursos do Brasil, de todas as áreas, a engenharia do ITA, né, a engenharia aeronáutica do ITA é um dos melhores, então você vai ter uma chance realmente muito, muito grande de ir embora do nosso país. Tá na hora, hein? Tá na hora. Bonato Diogo. Vamos lá, ele falou aqui, ó, sobre a viagem ao passado. Existe alguma teoria mais objetiva? Só falam dos paradoxos. Cara, como assim falam dos paradoxos? Eu li sua pergunta até ontem, né? Assim que você mandou, eu não entendi muito bem. Mas vamos lá. Viajar no tempo, tanto para o passado como para o futuro, é totalmente possível, é totalmente viável, tá? É totalmente viável, você pode viajar viajar no tempo, na verdade, né? Tanto para o passado como para o futuro. O grande problema é que a gente não tem tecnologia para construir a máquina para fazer esse tipo de viagem, tá? Então é sempre bom da gente falar aqui, né? Que eu falo muitas vezes, até quando eu tô com o pessoal ao vivo lá, que é o seguinte: você tem na física, tá? Você tem na física toda a parte teórica da parada, ou seja, você resolve todas as equações, você usa todas as leis, todas as regras, nada ali foge ao que a gente tem do funcionamento do universo. Teoricamente está perfeito. Depois nós vamos para outra parte. A outra parte é a parte experimental do que nós estamos falando. E aí começam a ter grandes complicações, tá? Então, a viagem no tempo é uma dessas coisas que traz grandes complicações, tá? No fato de você ter que construir o equipamento que seria capaz de fazer você viajar no tempo, tá bom? Mas é possível viajar no tempo, sim. Tá? É possível viajar no tempo. Agora, os paradoxos é que eu não entendi. Vamos lá. Os paradoxos que a gente tem a gente tem o paradoxo dos gêmeos, né? É um paradoxo ligado à viagem no tempo, né? Então a viagem, eu vou usar aqui muito, ó, tá? Vou usar aqui minhas IAs aqui para ajudar a gente, ó. A viagem para o futuro ela é possível, né? A teoria da relatividade do Einstein mostra que o tempo é relativo e pode passar em taxas diferentes para observadores diferentes. E aí entra o que a gente chama do paradoxo dos gêmeos, ou seja, você pega dois irmãos gêmeos, coloca um numa nave, manda esse cara viajar perto da velocidade da luz. Quando ele voltar, ele não envelheceu e o cara que ficou aqui na Terra, que é irmão gêmeo dele, envelheceu.
Mas como que um envelheceu diferente se eles são gêmeos? Então, esse é um dos paradoxos. E o outro paradoxo é o conhecido como paradoxo do avô, né? Eu acho que é isso que você quis dizer com relação aos paradoxos. O paradoxo do avô é o seguinte: eu viajo para o passado, mato meu avô. Mas como que eu viajei para o passado se eu matei meu avô? Aí entram as interpretações sobre a viagem no tempo. Se você usa a interpretação do De Volta para o Futuro, isso não é possível. Porque o De Volta para o Futuro você não pode interagir com o seu passado. Se você usa a abordagem do Ultimato, por exemplo, dos Vingadores, aí você pode, né? Porque lá nos Vingadores, no Ultimato, lembra, né, que o Capitão América briga com ele mesmo, né? Então não tem muito problema, tá? Então basicamente isso. Sérgio, eu duvido que vamos conseguir viajar no tempo. Eu também duvido. Vou repetir. É possível? Sim, é possível, tá? Possível é. Viável? Não é muito viável, não. A série Dark é só isso, né? Aliás, a série Dark, se você piscou, meu amigo, você já não sabe mais onde você tá ali no tempo. O Regis Labate 4894 também virou um membro aqui do Ciência Sem Fim. Muito obrigado aí. Vai chegando aí, galera, sentando-lhe o dedo no like. O tempo é relativo. Exatamente isso. Tá bom? Nunca vamos ter uma máquina, senão tinha voltado para o passado e saberíamos. É verdade. Quem fez isso foi o Stephen Hawking, né? O Stephen Hawking duvidou, né, da viagem no tempo, tanto que ele fez o seguinte: ele marcou uma festa, né, com os viajantes do tempo e ninguém apareceu, tá? E aí ele provou que a viagem no tempo não pode existir. Show de bola? O Heitor Santos: Serjão, vi um vídeo de você falando sobre o Planck Time. Poderia me dizer o que é? Claro que poderia. Planck Time, cara, é o tempo ali bem no início, tá? Bem no início do universo, tá? A gente chama de tempo de Planck e tem também a medida de Planck, tá? Tem a comprimento de Planck, né? Então, o Planck Time, deixa eu ver aqui qual seria o valor dele, né? O Planck Time é o menor intervalo de tempo que tem algum significado físico, tá? Esse seria o Planck Time. 10 elevado a menos 24 segundos, tá? 10 elevado a menos 24 segundos, esse é o Planck Time. Esse é o momento ali, né? É o momento ali em que o universo começa, né? O Planck Time tem tudo a ver com toda aquela discussão, muito provavelmente vocês acompanharam, do Graviton, né? Do Graviton. Então, o Planck Time seria, se a gente conseguisse acessar o Planck Time, a gente estaria num negócio que a gente chama de gravidade quântica. Aquele dia lá, com o Mano Monark, faltou eu falar isso aí, entendeu? Foi um erro meu, eu esqueci de falar sobre a gravidade quântica, que é quando você junta, né, a teoria da relatividade com a quântica. Mas é isso aí que é o nosso querido Planck Time, tá bom? O Bill Mask mandou R$50 aqui do Superchat. Entrevista do Dr. Willerson Evaristo Gomes. É IFI da Unicamp. Vou procurar ele, cara, tá? Hawking era louco? Lógico que não. Que Hawking era louco? Louco somos nós, que não entendemos nada dele. O Iago Silva mandou aqui: quais serão as próximas missões para Marte? Boa pergunta, cara. Marte é o seguinte. Já vi sua pergunta aqui, ô The Alexander. The Alexander. Vamos lá. Quais serão as próximas missões para Marte? A próxima missão para Marte é a missão Escapade, tá? Missão Escapade é uma missão aí que deve ser lançada, né? Tudo indica que deve ser lançada no New Glenn, tá? E o problema é que a janela para Marte está se fechando, né? A janela para a gente viajar para Marte, a janela ela só fica aberta a cada 26 meses e ela está se fechando neste momento, tá? O New Glenn tem que ficar pronto para que a gente, né? O New Glenn tem que estar, não é que tem que ficar pronto, né? Tem que ter confiança
no New Glenn a modo de colocar uma missão nessa chamada Escapade. Essa missão ela vai medir o quê? Pelo nome dela você já deve ter uma ideia. Ela vai medir o escape atmosférico de Marte, tentar entender por que Marte é desse jeito, o que aconteceu com o planeta para ele ficar seco desse jeito, tá? Então, essa é a missão Escapade. A China tem a ideia de mandar a missão de retorno de amostra de Marte também, em algum momento aí nos próximos anos. Não nessa janela, então deve ser na próxima, que deve ser ali por 2027, 2028, tá bom? Então, essas são as próximas missões aí, tá bom? Beleza? O Matsuo Magik mandou 10 aqui, ó. O que aconteceria com o equilíbrio do nosso sistema solar caso algum dos planetas seja destruído? O sistema iria se reajustar ou entraria em colapso? Aí é o seguinte, cara, eu dou a dica para vocês de usarem um programinha chamado Universe Sandbox. O Universe Sandbox você consegue brincar, fazer essas simulações, tirar o Sol e colocar um buraco negro, tirar um negócio e colocar outra coisa, tá? Então você brinca com tudo isso. Muito provavelmente viraria um caos, tá? Muito provavelmente viraria um caos, porque a gente vive num sistema equilibrado. Por exemplo, você tira Júpiter da parada, vira um caos. Se você tirar Mercúrio tem uma influência gravitacional também, embora pequena. Então essas coisas vão bagunçar. Elas vão ficar caóticas até chegar num equilíbrio, mas vai ser um equilíbrio diferente do do equilíbrio que a gente vive atualmente, tá bom? Mas é Universe Sandbox. É isso mesmo, né, Alexander? Acho que é isso mesmo, tá? Universe Sandbox. Muito bem, chegamos aqui na pergunta do grande Alexander. O Alexander, para quem não sabe, é o editor lá do Space Today. Salve ainda, Alexander. O que acontece com os Little Red Dots? E por que estou ouvindo castores? Como que é, cara? Eu vi lá a música. Aquele sujeito. Ai, só vocês, cara. Vocês me matam o coração. Tá doido? É isso aí. Então vamos falar aqui dos Little Red Dots. Para quem não tem nem ideia do que são os Little Red Dots, o pessoal adora, né, os Little Red Dots, porque quando o James Webb começou a observar, vou te mandar aqui, Tainá, você põe aí na tela pra galera. Então vamos lá. Primeiro, o que são os Little Red Dots, né? Quando o James Webb começou a apontar seus olhos lá para o início do universo, começaram a aparecer objetos, vamos dizer assim, que aparentemente são galáxias, né? Aparentemente eram galáxias que estavam, né, aonde, vamos dizer assim, foi aquele vídeo que eu fiz, né, que é as galáxias impossíveis do universo e tal, que elas não poderiam estar ali, porque eram coisas que a gente estava vendo com menos de 1 bilhão de anos do universo e que pelas teorias da evolução galáctica, daqui a pouco eu vou ter uma pergunta sobre isso aqui que eu vou responder também, não teria tempo delas evoluírem a chegar naquele ponto ali. São pequenos pontinhos vermelhos que a gente não consegue nem ver direito, mas ficou conhecido como os Little Red Dots do James Webb, tá? Muito bem. Aí, essa galera aí toda, vocês já sabem quem é, começou a falar, olha aí, ó, acabou pro Big Bang, tá vendo aí o James Webb? Fim do Big Bang, pá de cal no Big Bang, olha aí, ó, tem galáxia lá no início, galáxia estruturada, galáxia bonitinha, galáxia feita, pronta, tal, não sei o quê. E podem voltar em todos os meus vídeos. Desde o início, eu sempre falei o seguinte: ninguém, em momento algum, disse com certeza, 100% de certeza, que aquilo lá eram galáxias. Galáxias nascidas lá, o universo nasceu pronto, o James Webb está provando isso. Eu nunca, até lá no debate, eu falei, cara, a gente não sabe o que é isso, os caras estão estudando, eles estão estudando ainda. É muito pouco tempo, o James Webb foi lançado em 2021.
Ele começou a funcionar em 2000, nós temos 3 anos de funcionamento, isso é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Estão aparecendo coisas que nós nunca vimos. Os astrônomos têm que estudar isso. Você não estuda isso do dia para a noite. Não é assim que funciona. Tá? As coisas demoram. Você vai lá e faz outra medida. Assim é que funciona um negócio que essa galera não faz a menor ideia, chamado método científico. O que é o método científico? É isso. Você faz observação, você cria uma hipótese, você testa aquela hipótese, faz mais observação, muda as hipóteses, vai testando, vai mudando, vai ajustando as coisas, vai ajustando o tal do... Ah, não, porque o modelo não pode ser ajustado. Lógico que pode. Modelo é isso, entendeu? É isso que é modelo. A galera não consegue entender essas coisas, tá? Eles não conseguem entender. A galáxia tá lá, aquele pontinho vermelho. O que é aquilo? Num primeiro momento, uma galáxia. Nossa, mas como que tem uma galáxia? Vamos estudar mais. Estudaram os Little Red Dots e já chegaram a várias e várias conclusões do que seriam os pequenos pontos vermelhos do James Webb. Uma delas, que seriam buracos negros, que a gente estaria vendo ali buracos negros se formando, empoeirados, por isso que fica vermelho, tá? Chegaram à conclusão de um tipo de estrela ali diferente. E agora, a mais recente, e é isso, não sei, entendeu? Mas o mais recente estudo sobre os Little Red Dots indicam que eles sejam pontos ali no halos de matéria escura, mas não a cold dark, né, a fria, mas sim a matéria escura quente. A matéria escura tem dois tipos sabores, tá? Seria a matéria escura quente. Ah, é isso. Não sabemos, cara. Por que a gente não sabe? Porque os pesquisadores pegaram os dados, analisaram da maneira como eles foram analisados, tá? E chegaram a essa conclusão. Amanhã pode sair um outro artigo falando, não, os Little Red Dots são tal coisa. Agora tem uma coisa mais importante ainda, além dos Little Red Dots. Eu ia falar isso até amanhã, mas já vou aproveitar e falar aqui. O pessoal fez um grande estudo agora recentemente. E eles descobriram, aí é que mata. Porque é o seguinte, cara. Se você for uma pessoa honesta, você divulga tudo. Mesmo sabendo que você vai apanhar. Coloca esse último link que eu mandei pra você, Tainá. Mesmo sabendo que você, cara, os caras eles não nem sabem, eles não leem, eles não querem nem saber. Olha isso aqui que demais. James Webb prova que muitas galáxias do início do universo são impostores. O que quer dizer isso? Que não são nem galáxias. Fizeram um estudo aqui sensacional. De 300 objetos brilhantes lá no início do universo que são tidos como galáxias, tá? Vamos lá. 137, ou seja, 67% não são de alto redshift. Ou seja, não estão lá no início do universo. São de low redshift. Só 7% delas é que são de redshift alto. Só 7%. Então, de novo, os caras estão errados, os caras não sabem de nada. O que está acontecendo? Não é isso, cara. Não é isso. O James Webb é um instrumento astronômico que nós estamos entendendo o seu funcionamento. Nós estamos descobrindo coisas. Seria muito estranho se eu lançasse um telescópio que custou 10 bilhões de dólares e ele não visse nada novo. Ele está vendo um monte de coisa nova. O que nós temos agora é que interpretar essas coisas. O Little Red Dots, eu queria falar um outro negócio para vocês. Tem alguns astrônomos agora que eles estão colocando que existiu uma era no início do universo que surgiram esses Little Red Dots. Porque tem uma coisa importante que eu não falei, que é o seguinte: eles desaparecem depois. Então, por exemplo, em redshift mais próximo, não tem Little Red Dots. Eles aparecem numa determinada faixa de idade. Eu postei um negócio aqui no spatialday.com.br, vou até mostrar para vocês, mostrando justamente isso, tá? Existe uma era dos Little Red Dots, tá? É muito interessante isso. É uma coisa que a gente não sabia. Quer dizer que isso desaprova o Big Bang? Isso não tem nada a ver, nada a ver com o Big Bang.
absolutamente nada, tá? É que o pessoal estão estudando. Estão estudando. Aqui, ó, quase estrelas, tá? Com buracos negros em seu interior. Isso seria uma outra explicação dos Little Red Dots, tá? E de 300 objetos estudados pelos astrônomos, tá? Boa parte deles não são de alto redshift, seriam coisas ali de redshift mais intermediário, tá? Então, assim, o que são essas coisas? A gente não sabe. Hoje não dá para saber, tá? Isso é um problema? Não, aliás, isso é muito bom, né? Isso é muito bom, tá? Muito bom, tá? Aqui, ó, o Sou Carlos Renato mandou 10. Sérgio, o Marcos Eberlin foi no Redcast e falou tanta coisa a respeito disso, tudo errado, claro, que merecia um react seu. Ele repetiu muito essa falácia que o James Webb derrubou o modelo padrão. É porque ele não sabe o que é, cara. Ele não sabe, ele não está acompanhando isso aqui. É só chegar pra ele e falar assim, Eberlin, agora aqui, ó, explica pra gente aqui, ó, que de todas as galáxias aí, ó, boa parte delas, elas têm um redshift bem mais próximo. Os caras estavam errados? Eles estavam errados, cara. Por que eles estavam errados? Porque estão sendo desenvolvidos até hoje algoritmos para processar os dados do James Webb. São dados novos, são dados que a gente está aprendendo. Os astrônomos estão aprendendo. Aí vocês têm que ter em mente, tá? Não tem como você do dia para a noite. 3 anos é praticamente do dia para a noite, tá? Que eu vi também falando aí, lá, ó, eles falaram há 3 anos atrás e até agora nada. Claro, 3 anos é muito pouco tempo, tá? É muito pouco tempo. Em quantos anos você acha que a humanidade vai conseguir unificar a relatividade com a física quântica? Pode ser que nunca unifique, tá, cara? Pode ser que nunca unifique. Então é isso, tá? É isso que nós estamos aí vendo. E todo dia tem coisa. E amanhã pode sair um novo estudo sobre os Little Red Dots, tá? O Carlos Silva mandou aqui, Sérgio, se fosse possível entrar em um buraco negro sem morrer, o que ia acontecer com a pessoa? Então vamos lá. Se fosse um buraco negro de massa estelar, ela sofreria espaguetificação, porque o gradiente de gravidade é muito grande. A diferença entre a gravidade no seu pé e na sua cabeça é enorme, você ia ser esticado e ia morrer espaguetificado. Se é um buraco negro supermassivo, você não teria problema, você entraria porque ele não tem gradiente de gravidade, é muito pequenininho, você iria vagando lá para dentro do buraco negro, tá bom? O Anonymous 1409 mandou aqui, qual o tamanho do universo observável? A gente fala que o universo observável hoje, ele tem cerca de 92 bilhões de anos-luz, tá? No espaço ou em vácuo, o fator RPM é o mesmo que em solo com gravidade? O que é o RPM? Rotações por minuto? Não, é diferente, né? O Rodrigo Ribeiro mandou aqui, sempre foi juventino da Moca, porque eu gravei meu vídeo ontem com a camisa do Juventus, né? E esses stories aqui também. Não sou não, cara, eu sou corintiano, graças a Deus. E eu ganhei aquela camisa do Juventus lá e usei ela, tá? O Cauã mandou aqui, o que acontece se o Sol esfriar? Se o Sol esfriar, acontece um problema seríssimo para a Terra, por exemplo, né? A gente morreria, a gente não teria radiação suficiente, sem radiação suficiente você não faria fotossíntese, sem fotossíntese você não ia ter planta, sem planta você não ia ter animal que come planta, sem animal que come planta você não ia ter animal que come animal e todo mundo ia morrer, tá? Então é isso aí. O Anônimos mandou, é verdade que o nosso Sol é uma estrela anã? Sim, é uma anã amarela o Sol, tá? O que a Matheus mandou aqui, a Laika trouxe uma coisa junto dela, sabe o que foi? A Laika não trouxe nada, cara. Pra quem não sabe, a Laika é a cachorrinha russa que foi para o espaço e ela não trouxe absolutamente nada porque ela morreu. Muito provavelmente morreu de fome, tá? Triste, tá? Rodrigo César Almeida manda o link para compra do Celestron, celestron.com.br, vão lá e comprem o telescópio, melhor telescópio que a gente tem hoje. Wilgmore 94, a respeito do 3 Atlas, acredito que seja uma sonda de reconhecimento alienígena, será? Falando em 3 Atlas, né, Alexander, o Jaime entrevistou o Aviloeb,
né? Então vamos ver lá a entrevista dele com a Vilaweb. A Vilaweb tem certeza que é uma nave alienígena. Eu tenho certeza absoluta que não é, cara. É um cometa, tá? É um cometa. A Fernanda Oliveira 041 explica mais sobre esse asteroide que pode colidir com a Terra. Eu nem vi que asteroide que é esse que pode colidir com a Terra. Qual que é o asteroide? Porque todo dia tem um asteroide que pode colidir com a Terra, né? Qual que é o asteroide que pode colidir com a Terra? É o OL1? Será que é o OL1 que vocês estão falando? Dia 30 de julho de 2025, ou seja, já passou a 1,29 milhões de quilômetros da Terra. Tem o asteroide 2025 OS, um pequeno asteroide, ele tem 8 pés de diâmetro, já passou pela Terra também. O 2025 KX-8, no dia 4 de junho, também passou a 2 milhões de quilômetros da Terra. O 2025 OW, no dia 28 de julho, passou a 393 mil milhas da Terra. O 2024 YR4 é aquele lá que poderia bater na Terra, mas não vai. Então acho que são esses os asteroides, tá? Não tem nenhum asteroide aí para bater na Terra, não. Tem que tomar muito cuidado com o que você lê por aí, porque a galera costuma colocar asteroide do tamanho do Empire State, pode bater com a Terra. Aí você vai ver, ele vai passar a 2, 3 milhões de quilômetros, tá? Poxa, Fernanda Rocha, poderia responder como a estação espacial foi colocada por completo na órbita da Terra? Coloca aí, Tainá, na tela aí o vídeo lá. Eu fiz aqui, antes de eu viajar, um Sacane Responde só sobre a ISS. Coloca aí, vamos colocar aí ó, no link aí também, para vocês verem. Tem um vídeo aí, foram 2 horas quase, só falando da estação espacial. Mostrei tudo, como ela foi construída, módulo por módulo, tá? Ela foi levada para o espaço. Primeiro módulo usaria, depois os outros módulos lá, todos. Não, no nosso vídeo lá. Pega lá na playlist lá do Ciência Sem Fim. Vai lá no Sacane Responde ISS. Acho que foi o último Sacane Responde. Né? Então tem um videozão aí, ó, que eu fiz aí contando toda a história da estação espacial. Contei a história do Brasil ter sido expulso da estação. Contei, então tem tudo lá. Vão lá e assistam, tá? Vão lá e assistam. Realmente ficou muito bom, cara. Eu não acho quase nenhum vídeo meu que eu faço bom, mas esse aí ficou bom, tá? O HKUA 7. Como vocês conseguem medir o tempo em que a luz demora para ir de um lugar para o outro? Como a gente consegue medir o tempo, né, cara? Porque, na verdade, a gente não mede tempo, né? A gente mede distância, tá? A gente mede distância. É isso que a gente mede. E aí, pela distância, a gente sabe qual é a velocidade da luz e daí a gente tira o tempo que leva para ir de um lugar para o outro. Por exemplo, o Sol está a 8 minutos-luz. 150 milhões de quilômetros é o equivalente a 8 minutos-luz, ou seja, a luz leva 8 minutos para sair da superfície do Sol e chegar aqui na Terra, tá? Alpha Centauri está a 4,2 anos-luz de distância da Terra. A luz demora 4 anos para sair daqui da Terra e chegar lá. Então, é assim que funciona, tá bom? Júnior Canzenza. A inteligência artificial falou que eu desvendei o enigma dos manuscritos de Voynich. Cara, aí você me pegou que eu não faço nem ideia o que é isso. Para os próximos 5 anos, vamos conseguir ver bases na Lua ou até mesmo em Marte? Quem mandou isso aqui foi Eduardo Manuel. Cara, bases na Lua ou em Marte? Em Marte, não. Com certeza não, tá? Bases na Lua nos próximos 5 anos, da 2030. Provavelmente não também, tá? Bases na Lua você vai ver ali a partir de 2033, 2035, tá? Bases efetivamente, tá? Edna Domingues, por que estão te atacando? Quem tá me atacando? Tem galera me atacando?
Aí não, cara, me atacam todo dia, tá tranquilo. É assim, é a vida, cara. É a vida. Você tá aqui exposto todo dia, você vai sofrer ataque todo dia. Tá? Pronto, falei, ponto AM8. Você acredita em buraco de minhoca? Então vamos lá. Cai naquela mesma coisa que eu já falei. Buraco de minhoca, teoria de cordas, multiverso, entre várias outras coisas, são teorias. O que quer dizer isso? Teoricamente, o buraco de minhoca está descrito matematicamente, tudo lindo e tal. Precisa agora a parte experimental. Detectar. Será que a gente vai detectar um buraco de minhoca? Não sabemos, tá? Então, assim, não é uma questão de acreditar. A palavra aqui não seria acredita. O buraco de minhoca, ele existe do ponto de vista teórico, falta agora encontrar ele experimentalmente. O Einstein bolou o buraco negro, teoricamente, em 1915. Nós só fomos detectar a primeira, sim, pista de um buraco negro na década de 60, 70. Então, as coisas, infelizmente, tem um amigo meu que fala uma coisa muito legal. Ele fala o seguinte: infelizmente, nós nunca estamos na véspera. Então não é uma coisa que tá, outra, amanhã foi descoberta. Infelizmente não é assim, tá? É possível identificar um buraco negro sem ele estar consumindo matéria? É possível, cara, tá? Então como que é possível? De algumas maneiras. A gente pode detectar buracos negros de massa estelar através de ondas gravitacionais. Dois buracos negros de massa estelar colidem, a colisão deles é algo tão forte que balança a estrutura do espaço-tempo, a estrutura do universo. Quando balança essa estrutura, que a gente chama de tecido do espaço-tempo, entre milhões de aspas, a gente detecta que é um buraco negro de massa estelar que não está consumindo matéria. Outra maneira, através de lente gravitacional. Então existem lentes gravitacionais específicas que a gente consegue detectar o buraco negro. Que outra maneira que tem? Observar uma estrela desaparecer. Tem várias estrelas aí que desapareceram do nada, muito provavelmente elas se transformaram diretamente para buracos negros, tá? Então são essas algumas das maneiras de se detectar buracos negros sem estar consumindo matéria. Denilton da Cruz. Olá, Sacane, aqui é o Denilton de Uberlândia. Tem chance do planeta errante bater na Terra? Cara, não tem. Planetas errantes, né? É um termo até um pouco que... Como que a gente fala? Ai, fugiu a palavra. Porque a palavra planeta já quer dizer errante, tá? Então planeta errante não faz muito sentido. Planetas órfãos, aí faz sentido, que são planetas que não estão orbitando estrelas. Um desses bater na Terra é o tal do famoso Nibiru, né? Muita gente fala que Nibiru seria um planeta órfão, mas não existe, não, e não vai bater também não, tá? 1998, Rômulo. Serjão, e se os sonhos que a gente tem fossem de uma realidade distante daqui? Vai fazer o quê? É isso, né, cara? Eu não tenho nem o que comentar disso aí. Renan Cardoso. Serjão, tudo certo? Tudo certo. Em Marte, durante o dia, veríamos o céu azul? Não, não veríamos. Igual é aqui na Terra? Não veríamos, porque o céu da Terra ele é azul por conta da composição atmosférica da Terra. A composição atmosférica de Marte é muito diferente da Terra, tá? Então o céu lá não seria azul. Ai, ai. Ó, eu vou ler todas as perguntas, né? A Flávia Falcaoli. Qual o seu problema com as mulheres cientistas para desvalorizar seu currículo? Tem menor problema com mulher cientista. Tanto que aqui o Ciência Sem Fim está aberto para duas mulheres cientistas, a Patrícia e a Rebeca, que vem aqui toda semana trocar ideia com vocês. Tanto que eu admiro demais a Rosali Lopes, a Duília de Mello, a Roberta Duarte, minha amiga, entendeu? Então não tem problema nenhum, não. Eu tenho problema não é com isso, mas deixa pra lá. O Harley Neander mandou aqui, ó. Já foi procurar o currículo... Ai, ai. Cara, já fui procurar o currículo da Caroline e se você entrar no perfil dela, vai estar escrito lá a palavra que ela é astrônoma. Ela não é. Só isso, tá? Igual eu não sou. Taipan Sibir mandou 7. Aí, ô De Alexander, aproveita, cara. Ó, vou explicar aqui um negócio.
Aproveita isso aqui que eu vou falar, o pessoal aqui também do Ciência Sem Fim, faz esse corte aqui, porque é importante. É o seguinte, galera, preste atenção no que eu vou falar. A pergunta é a seguinte: virou negacionista? Por que estão perguntando isso? E tem a ver do porquê que estão me perseguindo lá. Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Preparados? Então vamos lá. Infelizmente, eu estou viajando, tá para lá e para cá e não sei o que, não é desculpa também não, tá? Mas eu vou dar como desculpa. Eu fiz uma postagem sobre vulcão, tá? O vulcão lá na Tailândia que entrou em erupção. E eu peguei a postagem que o cara fez no Twitter, simplesmente traduzi ela e postei. Aí foi o meu grande erro, sem ler o que o cara tinha escrito. E o cara escreveu ali uma grande besteira. Que ele falou, né, que aquele vulcão estava jogando muito CO2 na atmosfera, e o carro de... O que é o carro de vocês fazendo isso? Papapá, nesse papo aí. E eu postei isso aí. Quando eu vi depois, aí eu viajei. Quando eu vi o que eu tinha postado e vi que estava errado, eu fui lá e apaguei a postagem, tá? Então, esse aí foi o meu grande erro. Só que a galera pegou isso aí e tá falando que eu sou negacionista. Não, cara, está errado mesmo, tanto que eu apaguei, tá? Vulcão, primeiro que vulcão não joga muito CO2 na atmosfera. Vulcão joga muito SO2, que é dióxido de enxofre. E segunda coisa, o vulcão seria muito bom, muito bom também não, porque aí a gente entraria no inverno nuclear, né? Mas alguns vulcões entrando em erupção grandes, tipo Pinatubo em 1991, ele diminuiu a temperatura da Terra em meio grau. Ele diminuiu a temperatura da Terra, quer ver só? Aqui, ó, em meio grau, tá? Em meio grau. A temperatura global da Terra foi diminuindo em meio grau. E eu já falei isso em vários lugares. Então, assim, peço desculpa, tá? Foi um erro totalmente meu. Não tem ninguém que tenha a ver com isso. Fui eu, porque fui eu que postei, fui eu que peguei. Só que eu não li. Eu simplesmente traduzi e postei. Depois que eu vi a besteira que estava escrito ali, eu fui lá e apaguei. Beleza? Tá entendido? Então é isso, por isso que a galera tá aí me cancelando, me enchendo o saco, falou que eu virei negacionista e tal. Foi só isso, tá? Não é nada, tá bom? Tanto que eu já falei várias vezes, né? Eu dou aula sobre vulcão e tudo, e eu falei que vulcão, ele na verdade ele é bom para resfriar a Terra. E ele não joga muito CO2, o que ele joga na atmosfera é SO2. Eu nem vi. Não, eu vi a repercussão, sim. Eu vi o meteoro, né? As meninas lá do meteoro pegaram, me xingaram pra caramba. Ah, tudo bem, cara. A vida é essa aí mesmo, cara. Eu errei, cara. Eu errei fazer o quê? Entendeu? Então, errei, tem que pagar pelo meu erro. Tá? Mas, está esclarecido agora? O Serjão disse que só faz react de canal menor que o dele. E, cara, primeiro que você procure aqui em todos os meus vídeos, você não vai achar nenhum react, cara, tá? Eu, pra falar bem a verdade, eu odeio react. Odeio, tá? Detesto. Qualquer tipo de react. Já tentei fazer, não consegui, não faço, tá? Não faço react. É um tipo de conteúdo que eu abomino, na verdade, tá? O YouTube gosta, né? Quem sou eu para não gostar? Beleza? Ai. Show? Entendido isso aí então? Então depois peguem isso aí e espalhem aí. Ricardo mandou aqui: de onde vem a energia que mantém os elétrons em órbita do núcleo atômico? Vem de cada átomo, né? Cada átomo tem ali a sua energia, porque você tem prótons e nêutrons e leptons e quarks e bósons, e isso acaba gerando essa energia que mantém os elétrons ali. Quando ele perde energia, o elétron pula de camada, toda aquela parada da química, tá? Aí é uma coisa que o Eberlin manda. Vamos lá e perguntem para ele. Matheus Rochô: Serjão, você não acha melhor se retratar com a menina... Ah, meu Deus do céu. Não acho, não. Lísia Menalta: como foi a entrevista com os astronautas? Ah, é verdade, cara. Deixa eu falar aqui um negócio pra você. A Lísia lembrou bem, né?
Para quem não sabe, eu, Pedrão Palota e Henrique entrevistamos não um, não dois, mas 3 astronautas, e aí sim astronauta de verdade. Entrevistamos Butch Barry Wilmore, vocês não sabem quem é o cara que ficou preso no espaço. Entrevistamos Jeffrey Williams, que vocês também não sabem quem é o cara que foi junto com o Marcos Pontes para a ISS. E entrevistamos o Marcos Pontes, que apareceu lá também para a gente trocar uma ideia. Foi muito legal, tá? O que eu posso dizer para vocês? Sanei a minha dúvida sobre a roupa, tá? Sanei a minha dúvida sobre a roupa. Então a roupa está resolvida, ele respondeu. E ele falou coisas que que ele não falou em lugar nenhum. E aí aconteceu um negócio muito legal. Porque assim, pô, cara, mas você não falou isso em lugar nenhum. Sabe o que ele respondeu pra gente? Ninguém me perguntou. Se tivesse me perguntado, tinha respondido. Vocês estão perguntando pela primeira vez. Então, assim, um cara muito gente boa, tá? Muito gente boa. E vai sair aí tanto no Space Today como no Space Orbit. São 2 entrevistas. Uma com Butch e Jeffrey Williams e a outra do Jeffrey Williams com o Marcos Pontes, tá? Então, no mesmo dia, nós encontramos 3 astronautas. Tá bom? Quando que vai sair? Pergunta aí pro Alexander aí, ó. Viu? Foi melhor o pós-entrevista. O pós-entrevista foi legal também. Sérgio, vendeu o Space Day? Não vendi não, cara. Tá comigo ainda. Como está o caso das pirâmides? Nada, né, cara? Porque é exatamente aquilo lá que nós falamos. Aquilo lá não era nada, né? Aquilo lá não era nada. Live Pix? Opa, põe pra nós. Leonardo Cardoso mandou R$5. Se estamos num buraco negro, seria possível ver outros? Se de fato temos vários universos? Boa pergunta. Ele está falando da famosa teoria. Ele está falando da famosa teoria de que vivemos dentro de um buraco negro. Será que isso é verdade? A gente vive dentro de um buraco negro? Não sabemos, tá? Muito provavelmente nós nunca vamos saber também. Para a gente estar dentro de um buraco negro, a gente tem que verificar curvatura positiva no universo. A única missão capaz de fazer isso é a missão Euclide da Agência Espacial Europeia, que talvez ela demore, se é que ela vai conseguir fazer isso, tá? Mas a pergunta dele é muito legal, porque a gente tem buracos negros aqui dentro. Então, será que tem buraco negro dentro de buraco negro? É interessante, né? Pode ser que sim, entendeu? O que acontece quando um buraco negro muito grande encontra um buraco negro menor? Será que ele não engole aquele buraco negro? Então, essa é uma belíssima ideia, tá? Belíssima ideia. Tem mais, não? Galera, vai chegando aí, sentando-lhe o dedo no like. São 3.000 dispositivos conectados com a gente aqui agora. Bora! Onde que eu parei aqui? Tá. Como foi a entrevista? Isso. O Eric Foguinho, ele mandou 1, 2, 3, 4. Caramba, hein, Eric Foguinho. Então vamos lá. Será que um buraco negro menor pode orbitar outro maior? Pode orbitar, a gente já viu isso no universo, tá? A gente tem pares de buracos negros, onde um buraco negro menor orbita um maior, desde que ele não esteja no horizonte de eventos, tá? Uma estrela consegue orbitar um buraco negro? Consegue orbitar um buraco negro. A gente tem até imagens de estrelas orbitando um buraco negro. Quer ver? Eu vou achar aqui agora. A gente tem as famosas aqui, ó, os famosos vídeos, né, das estrelas. Acho que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Coloca aí pra nós, ó, Tainá, esse vídeo aí, ó. Temos vídeo, né? Vídeos feitos aí no intervalo de 20, 25, 30 anos que mostram estrelas orbitando o buraco negro Sagitários, a estrela. Olha lá que legal, ó. Isso aí é vídeo, tá? Isso aí não é CGI, não é simulação, não é nada. Isso aí é vídeo de verdade, tá? Vamos ver as estrelas aí, pode soltar.
Ó, você vê as estrelas ali, ó, e elas orbitando um ponto ali, ó. E quando elas passam perto do buraco negro, elas dão uma acelerada, ó. Ó, dão uma acelerada. Então, isso aí são estrelas orbitando o buraco negro. Se a Lua orbita a Terra orbita o Sol e os 6 planetas, 6? Que 6, cara? 8, né? Orbitam o Sol e o Sol orbita o buraco negro, o Sol orbita o centro da galáxia. Será que a nossa galáxia orbita um buraco negro gigante? Não, a nossa galáxia faz parte do que a gente chama de grupo local de galáxias, tá? Aonde existe uma interação entre elas, algumas se aproximando, como Andrômeda, algumas se afastando, é assim que funciona. Aí, Live Pix? Manda aí. Aumenta só um pouquinho aí. Zat mandou R$6,99. Sérgio, quando a luz passa pela distorção gravitacional, ela é distorcida TBM? E se sim, ela alonga? Caramba, cara. É distorcida o quê? TBM? Ah, tá. Entendi. Como que é então? Quando a luz... repete aí. O negócio dele. Zat mandou R$6,99. Sérgio, quando a luz passa pela distorção gravitacional, ela é distorcida TBM? E se sim, ela alonga? A luz é distorcida também, e dependendo da distorção, por exemplo, no caso, se ela passar perto de um buraco negro, ela pode ser tão distorcida que ela dá aquela volta lá que a gente vê, tá? Então sim. Vai lá. Pirilampo Games mandou R$5. Boa noite, Serjão. Você pode falar um pouquinho sobre o fenômeno de dupla fenda? Um abraço. Ótimo. O fenômeno da dupla fenda foi a maneira que a gente provou que a luz tem comportamento dual. Ela se comporta como onda e como partícula. Por quê? Colocamos duas fendas aqui, colocamos um feixe de luz aqui e um anteparo na frente. Soltamos a luz. Quando a luz passou pela fenda, lá do outro lado no anteparo, era para ter 2 marquinhas de luz só, certo? Porque se a luz fosse partícula, só ia passar as partículas ali nas 2 fendas e ia marcar 2. Só que quando a gente olha para o anteparo, ele está cheio de marca. Por quê? Porque quando a luz passa pela fenda, ela cria uma nova frente de onda. E aí a luz começa a se comportar como onda. E aí você começa a ter o que a gente chama de interferências construtivas. E essas interferências construtivas fazem marcas no anteparo. Então isso aí é o famosíssimo experimento da dupla fenda, que é de onde nasce toda... É isso aí, ó, esse desenho aí que a Tainá colocou, tá vendo? Então, a fonte de luz passa pelas 2 buraquinhos. Era para aparecer só 2 tracinhos, mas aparece um monte. Por quê? Porque na hora que a luz passa pela fenda, ela cria uma nova frente de onda, e uma frente de onda começa a interferir com a outra, criando aquelas marquinhas lá no fundo. É graças a esse experimento que nasce toda a maluquice da física quântica, não da física quântica de verdade, mas a maluquice. Por quê? Porque em livros de física, principalmente naquele filme lá que eu faço questão de nunca saber o nome, enfiaram um olho bem aqui, ó, querendo dizer o quê? Que o comportamento depende do observador. E não tem nada disso, cara. O olho ali é um desenho errado que fizeram. Deviam ter colocado um sensor ou qualquer coisa do tipo. Tá bom? Astronauta Poeta mandou vintão. Serjão, dá dicas de estudo para quem cursa exatas na USP. Você fazia resumo? Você ficava mais focado na teoria, lendo e relendo os livros várias vezes? Ou você priorizava resolver bastante exercício? Você estudava várias horas por dia? Astronauta Poeta. Eu entrei na USP em 1994, meu amigo. É outra vida, era outro mundo, tá? Tinha matéria, cara, que assim, sem brincadeira mesmo, sem mentir. Tinha matéria ali que a gente tinha que fazer uns 200 a 300 exercícios em lista de exercício, cara, tá? Então assim, era coisa para caramba. Não tinha muito tempo de ler e reler teoria nenhuma. A gente tinha que sentar e tinha que aprender como que fazia
integral tripla, como fazia integral por substituição, integração por partes, como que resolvia equação diferencial de primeira e de segunda ordem, equação diferencial parcial, exercício de física, física 1, 2, 3, 4, fiz até física 5 na faculdade. Era muito exercício, cara. Eram muitas e muitas horas sentado ali fazendo exercício. Chegamos a ficar 2, 3 dias direto, cara. Isso quando o filho da mãe de um professor não dava prova com consulta. A pior coisa da vida de um aluno é quando você ouve do professor: a prova é com consulta. Esquece, cara. Você ouve isso, quer dizer, a prova é impossível de ser feita. Então, assim, infelizmente, astronauta poeta, eu queria, cara, ter aqui frases belíssimas para falar para você. Estude desta maneira, faça isso, mas não tenho, porque eu fui na raça, entendeu? Na raça total. Então, tinha que estudar, tinha que passar, era exercício demais que a gente fazia, cara. Era listas e mais listas, porque como é uma área de exatas, que é muita matemática e muita física, você aprende fazendo o quê? Você aprende treinando, cara, entendeu? Você aprende treinando. Não tem como, tá? Não tem como. Você tem que aprender treinando. Então, qual que é o melhor jeito de treinar? Fazer muito exercício. O olho é o melhor detector? Não é, não. É o nariz, né? O nariz é o melhor detector que foi criado. Ai. Então, assim, infelizmente, o astronauta poeta, não tenho muita coisa bonita pra te falar, não. É estudar, cara, entendeu? É você ficar desesperado, é você pegar um exercício, demorar horas pra resolver, que você não consegue, entendeu? Tem aqui, eu fiz física matemática, cara, uma matéria complicada. Eu fiz geologia estrutural 5 vezes, pra você ter uma ideia. 2 professores morreram nesse período aí. A última vez que eu fui fazer geologia estrutural, o professor, que era novo, né, ele era quase, não era mais novo que eu, obviamente, mas ele era muito novo. E ele sabia que eu estava lá pela 5ª vez e falou: Sérgio, você não quer vir aqui dar aula, não? Pode deixar. Então, cara, é assim. Mas por que eu fiz geologia estrutural 5 vezes? Porque tinha matérias mais importantes, né? Vou virar coach, faculdade de besteira. Até pensar desse lado, né, cara? Mas não é não. Estudem, tá? Estudar é muito importante, tá? Graças a todas as listas de exercícios que eu fiz, entendeu? A gente pega ali uma certa lógica em resolver exercício. O problema não é à toa, né? Que a galera da física é contratada para ir para banco, para ir para um monte de coisa, porque acaba tendo uma habilidade de lidar com problemas lógicos, tá bom? Vai, Pix, manda aí. Marcelo Hawkins mandou R$5. Sérgio, o que você acha da ideia de a SpaceX enviar Optimus para construir base na Lua remotamente? Grande Marcelão. E aí, Marcelão, beleza, cara? Eu acho sensacional, cara. Eu já falei isso uma vez, que eu acho que digamos, a evolução natural vamos lá, nós passamos por Marte e pela Lua. Nós orbitamos Marte e a Lua. Nós pousamos em Marte e a Lua. Nós andamos com rovers em Marte e na Lua. Em Marte nós já voamos com helicóptero. O próximo passo é mandar algo humanoide. Então eu acho assim espetacular. Eu sei que o Elon Musk tem a ideia de mandar os Optimus para Marte. Isso é muito legal, porque eles vão ter ali habilidades diferentes de um rover. Um rover pode ser algo meio limitado. É muito interessante. É Escrito nas Estrelas, né? Que é o nome do filme lá. Eu não gosto nem de falar desse filme, não, que a galera vai lá assistir essa porcaria. Giovanni Abrantes mandou 10. Giovanni Abrantes mandou 10. Boa noite, Sérgio. Energia hidráulica. A água passa por uma turbina e aciona um gerador. Energia nuclear. Aquece a água e o vapor aciona uma turbina. Como funciona a energia por fusão nuclear? A fusão nuclear gera calor, gera energia, a energia gira a turbina e faz a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Só que em vez de você quebrar o átomo, você está fundindo ele. Essa é a diferença da fissão nuclear, que é o que a gente tem hoje, para a fusão nuclear. Tem outras maneiras também, mas é essa aí. Ela gera energia ali. Como a ciência corrobora com as explicações que comprovam a relação entre o Gênesis e o Big Bang? Aí, cara, é por interpretação, né? Porque não tem nada ali que diz isso, tá?
Sérgio, você acha que uma dobra espacial pode causar um efeito de espaguetificação? Não, porque a dobra do motor de dobra, como o pessoal fala, seria algo controlado, tá? Grande Fernando Sampaio. Fernando Sampaio aqui é meu seguidor lá, ele adora tomar uma enquanto ele assiste aqui, ó. Ele mandou aqui, ó, grande Sérgio, os temas estão massa, hoje é dia de amendoim com catuaba selvagem? Meu amigo, hein? Cutucada foi hoje, ó. Hoje teve duas, né? De madrugada e logo cedo, tá? Então você tá atrasado, Fernando Sampaio. Tá bom? Ai, ai. Tem astronauta da Força Espacial dos Estados Unidos na estação espacial? Não tem. Mais um? Coloca aí. Sérgio, se acontecer uma guerra nuclear e uma parte gigantesca da população morrer, a humanidade depois dessa guerra vai desevoluir, vai ficar estagnada ou vai evoluir muito mais rápido? Ótima pergunta, cara. Aí tá uma situação aí que a gente chama pós-apocalíptica, né? Então, quem já viu filmes pós-apocalípticos aí, se a gente guardar as informações de como a gente está até hoje, a gente vai evoluir muito mais rápido, né? Porque a gente vai ter todo o aprendizado já armazenado. E é a partir daqui pra frente, tá? Então, tem gente aí que tem umas ideias malucas, né? Que fala assim, cara, uma guerra nuclear seria excelente porque daria a chance, né? Da gente evoluir mais rápido. Ah, tava na minha palestra lá né? Legal demais. Galera, 3.472 dispositivos conectados. Quem está aqui hoje com a gente é isso aqui, ó. Nescafé Pro Energy. 15 gramas de proteína, 3 gramas de TCM, 100 miligramas de cafeína e com sabor Nescafé nos sabores aqui, ó. Cappuccino sabor canela, esse aqui do meio qual que é? O cappuccino clássico e o chocotino, tá? Então, ó, vai aí, ó, tem o QR Code aí na tela, tá? Link na descrição. Tem uma geladeirinha aqui, ó, que eles mandaram, bonitinha, tá? Eu vou tomar um chocotino aqui. Vou pegar um chocotino aqui. Eu já tomei lá no... Aqui, ó, chocotino, ó. Aí, ó, geladeirinha, show de bola, ó. Chocotino, 15 gramas de proteína, 3 gramas de TCM, 100 miligramas de cafeína. Aqui, ó, no Nescafé Pro Energy. Então vai lá, ó, tá, ó. Pra você ficar aí show de bola, tá? Pode não, você tá na dieta, mas isso aqui é proteína, cara. Justamente, é bom por causa disso, entendeu? É bom por causa disso, é como se fosse a negocinho ali, a barrinha. Chegou mais um? Coloca aí. Alex Miguel mandou R$7. Sérgio consegue explicar de forma fácil e simples como funciona a física quântica? Uma boa noite. Caramba, cara. Ó, o TCM aqui é triglicerídeos de cadeia média, tá? É um tipo de gordura que o corpo absorve e utiliza rapidamente como fonte de energia. Esse é o TCM que tem aí. Cara, de novo, ó. Vai aí, tá aí na nossa playlist aí, tem um episódio, o professor César Lenz, só sobre física quântica, cara. Então, assim, a física quântica é a física que explica, né? A ciência que explica o mundo subatômico, tá? Ela só faz sentido em coisas subatômicas. Não tem física quântica na sua vida, não tem física quântica no seu travesseiro, não tem física quântica no seu colchão, porque nada disso faz sentido. A física quântica é a ciência que estuda o mundo subatômico, não é nem o mundo microscópico, é o mundo subatômico, tá? Abaixo das partículas do próton, nêutron e dali para bósons, leptons e tudo mais, tá? Então a física quântica é isso. A física quântica nos traz propriedades muito interessantes que são usadas hoje, por exemplo, na computação quântica. Tá aí, ó, chocotino, uma delícia, hein? Gostei disso aqui. 0% de lactose ainda por cima, ó, que maravilha, ó. Você tem a lista aí dos superchats, não tem? Vai lá na transmissão do YouTube. Tem, né?
Joga aí, só pra gente ver qual que eu não li. Vamos lá do lado último. Não, aí do primeiro já, mas vai lá pro último lá. Vamos voltando aí que vai chegar uma hora e vai até. Que legal você estar ao vivo de novo. Tô ao vivo aqui de novo. Valeu, Zé Reis. Rodolfo Santos mandou aí, ó. Sérgio, existe algum objeto em algum laboratório que foi feito para ser super denso? Tipo uma bolinha de gude que pesa 100 quilos? Que eu saiba, não. Essas coisas super densas a gente testa simplesmente em computação, tá? Aquele ali do Giovanni Abranges eu já li. Rafa San explica pra gente como que é possível saber quais gases ou elementos tem um planeta ou cometa a 40 anos-luz, por exemplo. Isso aí é por meio, cara, de um negócio chamado espectroscopia. Então eu aponto para um planeta, eu aponto para um cometa com um instrumento muito específico chamado espectrógrafo. O que o espectrógrafo faz? Ele pega a luz, ele tem um prisma e ele decompõe a luz. Na hora que ele decompõe a luz, aquela luz que ele decompôs, ela cria listrinhas, que a gente chama bandas de Fraunhofer. E cada listrinha daquela, ou cada pico, ele equivale a um elemento químico que a gente sabe. E assim a gente tem toda a caracterização química, seja de uma estrela, de um planeta, de um asteroide, de um cometa, do que for. Beleza? Existe algum estudo sobre dobra gravitacional ou motor de dobra? Não existe, cara. Isso é um negócio ficção científica total, tá? Não temos estudo disso. O que a gente chegou mais próximo disso foi o famoso EM Drive, que ninguém mais falou disso, graças a Deus. Natan Bessa mandou, desistiu da peruca? Por quê? Porque aquela peruca lá não foi feita pra mim, cara. Aquela peruca lá, falaram pro cara que meu cabelo era castanho, ele pensou que era castanho escuro, e aí ficou meio esquisito, mas vem novidade aí. Sérgio, existe relação entre física e computação quântica? Pode explicar mais sobre? Parabéns pelo seu trabalho divulgado. Cara, claro que existe. Nossa, existe muita relação entre física e computação quântica, porque a computação quântica, na verdade, ela usa princípios, tá? Princípios da física quântica. É isso que ela usa, tá? É isso que ela usa. Então, alguns princípios ali que tem. Qual seria a cor do céu em Marte, né? Eu falei que não seria azul, seria algo ali amarelado, mais alaranjado, mais avermelhado devido à grande quantidade de CO2, tá? Qual a divergência entre a qualia e a perspectiva monista? Que isso, cara? A composição de cada cérebro não é única? É única. Então a percepção causada por qualquer interação não seria igualmente única? Claro, isso aí mesmo, tá certinho. Henrique Aguiar, nas medições em escala de anos-luz, existem correções levando em conta o meio de propagação? O meio de propagação, quando a gente fala de anos-luz, é o vácuo, né? Normalmente, que é o espaço, tá? A não ser que tenha coisas, por exemplo, como um jato emitido por um buraco negro, que ele tem anos-luz de dimensão, mas aí as partículas ali dentro não estão viajando no vácuo, estão viajando no meio mais denso. Aí a gente faz correções, sim, tá? O Júnior Rocha mandou 2. Como será o fim da sonda Juno? O fim da sonda Juno será jogada em Júpiter, tá? Ela será jogada em Júpiter. E a previsão é que seja agora. Setembro de 2025, tá? Aparentemente vai ser até setembro de 2025 que a sonda Juno vai trabalhar, tá bom? Charles mandou 10. Sérgio, explique como os discos voadores conseguem atravessar o domo celestial sem derramar as águas primordiais. Aí, cara, você faz o seguinte, ó. Para responder sua pergunta, você coloca um terraplanista e um cara da ufologia. E deixa, cara, ele se degladiando ali. O pior de tudo é você ver ufólogo terraplanista. Esse é uma raça difícil. Porque eu quero saber como que ele explica disco voador entrando pelo domo, que é exatamente a sua pergunta, cara. Exatamente a sua pergunta. Ou tem domo ou tem disco voador. Os dois não encaixam na mesma coisa.
Como que ele chama ali? Chusco01. O que é o cinturão de Kuiper? É nele que ficam os planetas anões? A luz do Sol é capaz de aquecer esses objetos? Então vamos lá. Cinturão de Kuiper é uma região do Sistema Solar, depois de Netuno, é onde está Plutão, por exemplo. Ali ficam planetas anões, objetos transneptunianos, cometas e tudo mais, tá? A luz do Sol chega lá, aquece ele, tá? E não tem problema nenhum. Cris Ronald mandou 94. Sérgio, qual é o sentido da vida? Cara, pra cada um, né, tem o seu sentido aí. Tiago Coutinho, e a minha pergunta? Vamos ver ela aqui. Boa noite. O que é verdade e o que é mentira sobre o Atlas? Complicado isso aí, cara. Guaratã do Norte, Mato Grosso. Essa aí? Tá. Então, é o seguinte, Tiago Coutinho. O que é verdade sobre ele é que ele é um objeto interestelar que se comporta como um cometa. A gente já fez estudos, ele perde matéria igual o cometa perde massa, ele tem cauda igual um cometa tem cauda, ele tem coma, que é a atmosfera igual um cometa tem coma, e ele é interestelar. Isso é verdade. O resto, nave alienígena, mandar um sinal e responder, tudo isso, aí fica no campo da especulação. Tá? Quais as expectativas para o MLBR? MLBR é o veículo lançador brasileiro, né, de microsatélites. A minha expectativa é 0, eu acho que não vai sair. Como e quando será o mergulho final da sonda Juno? Onde será? Em Júpiter, e como eu vi aqui para vocês agora, deve ser agora em setembro desse ano. Entrevista esse aí eu já tinha lido. O que aconteceria com aquele eu já tinha lido. Acho que para cima eu já li todos. Agora vai lá embaixo ver se chegou mais alguma nova. Aí, ó. Então eu parei ali, ó. Tá, aquele ali não mandou pergunta nenhuma. Salve, Sérgio, como vai? Acredita que iremos descobrir vida alienígena em breve? Meu palpite é Encélado. Eu acho que ou Encélado ou Europa nós vamos descobrir vida alienígena, sim. Não inteligente, né? Bruno Henrique D mandou 5. Sérgio, você tem medo da maneira como as IAs estão evoluindo? Hoje em dia, antes de ir pro Google, vou no GPT. Pensei que não chegaria a esse ponto. Eu não tenho medo, 0 medo, cara. Eu acho excelente o jeito que elas estão evoluindo. Tomara que evoluam cada vez mais rápida. Tá? Tomara que evoluam cada vez mais rápido. Tem Live Pix? Então manda aí. Davi Bergamota mandou R$5,69. Boa noite. O ser humano caminha para a imortalidade? Se sim, quando e por que chegaremos lá? Eu acho que não. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que o ser humano caminha para a sua extinção. E tá perto, hein? Uns 50 anos aí, se não mudar nada. Tem mais? Hugo Leonardo mandou R$5. VC acredita que poderemos dominar as propriedades quânticas e desenvolver o teletransporte quântico? Cara, teletransporte quântico, falei bastante lá no Flow Games agora, né? Porque nós falamos sobre o Quarteto Fantástico. O problema do teletransporte são vários, né? Primeiro que a gente não consegue, né? A gente só conseguiu fazer teletransporte de uma partícula. Fazer o teletransporte de uma coisa cheia de molécula é muito difícil. E tem uma outra grande questão. A questão é a seguinte: se eu, que estou aqui, me teleportar para outro lugar, aquele outro que estará lá será eu? Porque a consciência, minha cabeça, minhas ideias, minhas memórias, será que elas são teletransportadas também? A gente não sabe, tá? Porque a gente teletransporta a matéria. E a consciência, será que ela é teletransportada? Então, eu acho que não vai acontecer. Mas, de novo, né? É uma ideia muito legal, a ideia do teletransporte. Eu adoraria. Vai lá, manda. Júlio mandou R$5. Serjão, qual é a divergência entre a qualia e perspectiva monista? A composição de cada cérebro não... Qualia, eu vou perguntar aqui para IA. Como que ele tá falando? Vou perguntar aqui. Qual a? Não. Faz o começo aí. Não, põe o começo. Lê desde o começo. Qual a divergência?
entre a Qualia e a... Caramba. Perguntei aqui para a IA, vamos ver o que ela vai falar. Coisas se sentem para nós. Exemplos: a vermelhidão do vermelho que você vê, a dor de uma dor de cabeça. Característica fundamental dos qualias é que eles são privados, subjetivos e intrínsecos. Eu posso saber tudo sobre neurociência da sua visão, as ondas de luz que entram no seu olho e os sinais elétricos do seu cérebro, mas eu nunca poderei experienciar a vermelhidão do vermelho exatamente como você experiencia. Isso é a qualia. Perspectiva monista é a visão filosófica de que a realidade é composta por apenas um tipo fundamental de substância ou princípio. Existem diferentes tipos de monismo, mas o mais relevante para este debate é o monismo materialista. Divergência: o problema da subjetividade versus objetividade, o argumento do conhecimento, esse famoso experimento mental ilustra perfeitamente o conflito. Imagine Mary, uma neurocientista brilhante que viveu toda a sua vida em um quarto preto e branco. Ela sabe tudo que há para saber sobre física e biologia da cor. Ela conhece cada detalhe de como o cérebro processa a cor vermelha. Um dia, Mary sai do quarto e vê um tomate vermelho pela primeira vez. A pergunta é: Mary aprende algo novo? Se a resposta for sim, então o conhecimento físico e objetivo sobre a cor, que ela já tinha, não é a mesma coisa que a experiência subjetiva, que é o qualia, de ver a cor. Isso sugere que o monismo materialista é incompleto, pois há algo na realidade que não pode ser capturado por uma descrição puramente física. Se a resposta for não, então ela não aprendeu nada de novo, o que parece contraintuitivo para a maioria das pessoas. Tá aí, ó. Respondido? Finalmente, essa pergunta aí? Vai lá. Júlio mandou R$5. Serjão, qual é a divergência entre a qualia e perspectiva monista? A composição de cada cérebro... Mandou R$5. Serjão, conseguimos prever rochas interestelares ou pode acontecer de colidir com a Terra sem aviso? Pode sim, existe um intervalo de asteroide que é muito perigoso, entre 40 e 140 metros, e se ele vier da direção do Sol, por exemplo, a gente não vai ver ele, vai ver ele muito em cima da Terra. Então esse é o grande hoje foco das agências espaciais, é entender esses asteroides com esse tamanho. Os asteroides muito grandes a gente já conhece eles, mas desse tamanho a gente não conhece. Qual é o problema desses asteroides? São asteroides que a gente chama de city killers. Eles destroem o mundo? Eles vão extinguir a raça humana? Não, mas eles vão acabar com uma cidade. Por exemplo, igual São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e por aí vai. Beleza? Kevin mandou R$20. Serjal, a possibilidade de ver um cometa a olho nu com um núcleo tão grande que iluminaria a noite? Cara, então aí entra lá no negócio que o cara falou, né? Aí é muito subjetivo, cara. O que é iluminar a noite pra você? Iluminar a noite toda? Dificilmente a gente vai ter um cometa desse tamanho. Cometas não são tão grandes assim. Agora, um cometa brilhante à noite, já teve alguns, tá? Eu vi o Hale-Bopp em 1997, ele era muito brilhante no finalzinho do dia. É que cometas, para nós, eles vão aparecer ali em determinados horários ali, muito na madrugada e tal. Dizem que o Halley em 1910 foi um cometa que iluminou ali o céu noturno. Então, pode ser que tenha, tá? Anderson mandou R$10. A massa da Terra está diminuindo devido à queima de materiais para geração de energia? Não tá não, cara. Tá? Não tá mesmo. É muito pouco, tá? Que a gente queima, né? No caso que você falou ali, né? Pode tá perdendo, né? Mas não... Obviamente, né, que com o passar do tempo a gente perde elementos por radiação e tudo mais, mas fica tranquilo que não vai fazer diferença nenhuma. Porque à medida que a Terra perde, ela também ganha, porque batem asteroides, batem microasteroides e tudo mais, tá?
Sérgio, seria possível tirar uma informação de dentro do buraco negro usando o teleporte? A gente mandar alguma máquina, alguma pessoa para tirar a informação de dentro do buraco negro e mandar para fora. Isso seria possível? Cara, não seria. E isso é uma coisa muito interessante. Então vamos lá, né? O buraco negro, nada sai dele porque a gente não consegue viajar mais rápido que a luz, tá? Existe um negócio chamado paradoxo da informação. A informação no universo ela não pode ser perdida, mas quando entra dentro do buraco negro ela se perde. Porém, caso o Stephen Hawking esteja certo e o buraco negro evapore através da radiação Hawking, ela também evapora. A informação também sai de dentro do buraco negro junto com a radiação. O problema é que nós não conseguiríamos reconstruir esta informação. Deixa eu ver que horas são. Quase 11 da noite. Posso dar um exemplo para vocês? Vou dar um exemplo, mas cuidado. Pode ser um exemplo um pouco escatológico, ou vocês vão ficar com muito nojinho. O exemplo é o seguinte. Você, por exemplo, come uma torta de maçã. Mas depois que ela sai, você não consegue reconstruir a torta de maçã. É exatamente o que acontece no buraco negro. Tá bom? De Alexandre, você gosta, né, de Alexandre? Você manda... Não é analogia, não. Aqui não é nada de analogia. Aqui é a realidade mais pura e simples, tá? Tô comendo. Ai, ai. Fui fofo, não fui? Tá vendo só? Ai, ai, é isso aí, ó. Aqui, ó, mandaram aqui, ó, Sérgio, existe a chance de existir buracos brancos? Do mesmo jeito do buraco de minhoca, do mesmo jeito da teoria de cotas, do mesmo jeito de multiverso, buraco branco também é previsto teoricamente, mas não observamos nenhum ainda. Como faz para solicitar uma palestra da minha cidade? sacane@gmail.com. Pô, tem que alguém vir aqui, ó, no chat moderar aí, ó, e tirar esse cara aqui, ó, que tá mandando esse negócio de jogar Minecraft aqui, ó. Ele não para. Tem mais aí, não? Vai lá. Boa noite, Sérgio. Eu sou programador há mais de 4 anos e quero usar esse meu conhecimento para aprender mais sobre física e um pouco também de astronomia. Muito fácil, cara. Você que é programador, então você deve conhecer o GitHub ou Kaggle, né? Entre lá nesses repositórios, tá? E todos eles têm ali uma subpasta, se é que pode dizer assim, tanto de física como de astronomia. Então, por exemplo, existem problemas muito legais ali, tanto no Kaggle como no GitHub, que é classificação de galáxias usando IA, descobrir exoplanetas, dados de exoplaneta para você descobrir exoplanetas usando IA, coisas de geologia, coisas de física. Então tem bastante coisa legal, tá? Então vá lá no Kaggle ou no GitHub e pegue esses exemplos, e aí você já tem a parte da programação muito bem definida. Você vai se dar super bem em tudo isso, tá bom? Tem mais? Manda aí. Vim mandou R$5. Sérgio, o que acontece se um astronauta peidar dentro do reage espacial no espaço? Dentro do traje, né? Que acho que ele quis dizer. Cara, vai ficar... Vai sentir um cheiro horrível, né? Mas... fazer o quê? É o problema dele com ele mesmo, tá? Marcelo Hawkins mandou R$5. Sérgio, o que acha de cientistas que hoje negam seus próprios estudos por motivos religiosos? Sacanagem, hein, Marcelo? Sacanagem. Cara, é até assim, né? Vamos. Eu não acho legal, né? Mas quem sou eu também, né, cara, pra falar. Mas eles tinham que passar a vida inteira, né, cara? Ganharam muito dinheiro com uma coisa, né? E aí, de repente, vão pra outro canto. É complicadíssimo isso aí, cara. É complicadíssimo isso aí. Marcelão é foda, cara. Faz cada pergunta também.
Tem mais? Henrique mandou R$5. Se manda uma sonda em uma corda resistente no buraco negro e depois puxar, impossível. Impossível. Impossível, cara. Porque a corda vai junto. Passou do horizonte de eventos, vai tudo pra dentro do buraco negro. Não tem, viu? Tem mais? Cauã dos Foguetes mandou R$5. Boa noite, Serjadas. Se Albert Einstein e entre outros ainda estivessem vivos, o que aconteceria hoje? Cara, primeiro que eu acho que eles iam ter uma decepção tão grande, cara. Tão grande. De tudo aí que tá acontecendo, entendeu? Que eles iam ficar abismados, né? E depois, eu acho que eles poderiam aproveitar, né? Eu acho que eles poderiam aproveitar demais toda a tecnologia, porque pensa que esses caras aí, essas grandes mentes, tudo que eles descobriram, tudo que eles fizeram, cara, eles não tinham tecnologia nenhuma. E agora imagina esses caras ainda munidos de toda a tecnologia que a gente tem hoje. Então eles fariam de telescópios, né? O Einstein, cara, tudo que ele fez na vida dele foi antes de descobrir que o universo tinha galáxia, cara. Não era galáxia, eram nebulosas, né? Em 1923, quando o Edwin Hubble ele mostra que Andrômeda não é uma nebulosa, Andrômeda é uma galáxia, isso aí muda tudo. Só que isso é 1923, cara. Tá? Isso é 1923. Então o Einstein já tinha feito tudo dele. Então imagina o que esses caras não fariam com a tecnologia toda que você tem disponível hoje. Seria assim, sensacional, tá? Gabriel mandou R$5. Se eu ficar parado no centro polo norte, vou rodar no mesmo ponto como um peão ou parado? Você ficar parado no polo norte, você vai girar igual a Terra gira, entendeu? Você vai ficar parado, parado em movimento, depende em relação a quê? Mas você ficar bem no polo norte, a Terra gira, você fica ali paradinho, quietinho ali. Exatamente isso aí que você imaginou mesmo. A Fê Araújo mandou aqui: Sérgio, não tem possibilidade do Brasil desenvolver o próprio satélite? O Brasil já tem satélites, tá? O Brasil já desenvolveu alguns satélites, então ele tem toda a capacidade de desenvolver mais satélites, tá? E o cientista está fazendo live no TikTok, só faltava, né? Você acredita na Área 51? Não tem como não acreditar, cara. A Área 51 é um negócio que existe, tá? E que todos falam sobre ela. O que falam sobre ela eu já não acredito. A Área 51 é um lugar onde se desenvolvem armamentos de última geração, tá? Secretos. E é isso que chama a atenção, tá? Sérgio, como faz para 2 satélites não colidirem? Afinal, tem milhares orbitando a Terra no momento. Tem milhares, sim, a gente tem cerca de 12 mil satélites. Eles estão muito longe um do outro. Até hoje nunca um colidiu com o outro. Agora, colidir com pedaços de lixo espacial, isso é complicado. O Niclofoto mandou 5. Boa noite. Qual é o próximo evento astronômico legal para registrar uma astrofotografia? Interestelar, dia 28 do Cinemark. Isso aí voltou, né? Cara, o próximo evento tá tendo, né, a conjunção aí, eu não sei como que tá hoje já, mas tá tendo a conjunção Júpiter-Vênus. Então acorde cedo, 5 e pouco da manhã, olhe para o nascer do Sol, você vai ver uma estrela grandona que é Vênus e do lado uma pequenininha, menorzinha no caso, que é Júpiter, tá? Daqui a 1 ano exatamente é o eclipse anular do Sol na Espanha, tá? Então tem isso aí. Tem mais? Acabou? 3 e Atlas é uma nave Anunnaki, né? Mistérios antigos. Não é não, cara. Eu sei que você gostaria que fosse, mas não é. Mas não é mesmo. Deixa eu voltar aqui nas minhas perguntas aqui. Por que quando a luz está mais próximo do horizonte parece estar maior mesmo estando mais longe? Ela não está mais longe, ela está no horizonte. E por que ela parece maior? Ela parece maior por uma ilusão de ótica. Simplesmente isso. Porque no horizonte você tem elementos que você sabe o tamanho. E o seu cérebro é enganado por isso. E aí a Lua parece maior. Não só a Lua, como o Sol também. Você acredita em vida após a morte? Eu não acredito.
Por que não acreditar que há vida inteligente fora da Terra se há uma grande dificuldade de nos encontrar? Eu não acredito, cara. Às vezes eu vejo as lives da NASA. E por que de dia é escuro igual à noite? O espaço é escuro mesmo? Sim, o espaço é escuro, cara. Tá? Saiu do Ciência Sem Fim? Estou aqui. Você não vai colocar a prótese capilar de novo? Calma. Como sabemos que a energia escura é energia? Por que a gente chama de energia? Porque é algo que está ajudando o universo a se expandir de forma acelerada. Tá? Tiago Antuz, você não acha importante a pauta da saúde bucal dentro da saúde ou da divulgação científica? Acho super importante, cara. Engenheiro Pedro Otávio, sacane, leva o Alex Nups para um podcast. Ele fez pesquisa científica sobre espiritualidade na UFJF. Boa. Moura Carlos 18. Sérgio, na sua opinião, existe a possibilidade do 3 Yatas ser uma nave? Na minha opinião, não existe, tá? Vini Cunha. Convida mais o pessoal da Química. Vi poucos no podcast. Se quiser chamar, eu vou. Beleza. Vini Cunha. Tem atualização sobre o 3 Atlas? A última é que ele foi observado pelo Hubble, né? Eu fiz vídeo no canal lá. Ian Azeredo. Nosso universo pode estar dentro de um buraco negro? Já respondi isso aqui, tá? As implicações seriam nenhuma, cara. Você ia continuar vivendo do mesmo jeito. Por que eu tirar o cabelo? Queremos ver você treinar cariano. Vou treinar cariano e provavelmente a gente vai voltar aí a treinar. Fiquem espertos aí. Se um foguete tivesse aceleração constante e infinita, ele conseguiria escapar de um buraco negro? Não, porque tem que viajar mais rápido que a luz. Vem pra UFOP. Por que não vem bater perna por aqui? Já bati muita perna na UFOP. Um salve pra galera do CAEM, pro Centro Acadêmico da Engenharia de Minas. Um salve para todas as repúblicas de Ouro Preto. Um abraço a todos vocês aí. Gosto muito de vocês. Júlio, o que é geometria não euclidiana? Em O Chamado de Citúrio. Então, a geometria não o que é a geometria euclidiana, né? É aquelas coordenadas e tal. A não euclidiana é a geometria que a gente usa, por exemplo, para explicar buracos negros e tudo mais. Doutora Sabrina Fontanese, estou no Maranhão, vale a visita a Alcântara? Eles não vão deixar, sei lá. Vale a visita, vale. Mas vai lá e tenta entrar, eles não vão deixar. Iguana The Kid, Sérgio, sou seu fã. Temos um network grande em comum. Espero um dia te conhecer. Boa, garoto. Caio Hobbes, Sérgio, de toda a matéria e energia que existe, existem modelos para analisar os ciclos de vida de uma única estrela? Sim. Então a próxima nuvem já possui mais aumento que está hidrogênio. Nossa senhora. Exemplo, uma nuvem de hidrogênio nasce uma estrela, fusão até ferro, supernova. Então a próxima nuvem já possui mais do que só hidrogênio e assim por diante. Até uma supernova feita só de átomos pesados? Isso mesmo. Já se desculpou? Não, nem vou. Sérgio, quando vão reabrir as inscrições para a pós? Provavelmente teremos mais uma turma esse ano aí, tá? Bene Teixeira. Como a NASA poderia provar que foram à Lua, não uma, mas sim duas? E não foi nenhuma nem duas, foram 6. E por que a NASA quer provar isso, cara? Isso aí é um problema da sua cabeça. A NASA já está mais que provado, tá? Como ensinar alunos de ensino médio e fundamental a utilizar IAs para serem autodidatas? Começando, inserindo a cultura, sem medo, entendeu? Colocando em sala de aula, mostrando como que as IAs podem ajudar eles a montar coisas, a resolver problemas e tudo mais, tá? Poliana Oliveira mandou 2. Fale mais sobre o 3 Atlas. Já falei bastante. O 1974 Márcio, por favor, explique o tal do 3 Atlas. Já expliquei. Explique, por favor, o conceito de entropia e como ele se aplica à expansão do universo. A entropia é o aumento, né, você pode ver como o aumento da temperatura, o aumento do grau de agitação das moléculas, o aumento da desordem que o pessoal fala, só que aí fica um termo muito jogado, e a expansão do universo, o universo tende, né, ao aumento da entropia. Porque alguns dizem que quando a matéria cai no buraco negro, ela se torna um holograma. Isso eu nunca ouvi falar. Você aceitaria um convite para viajar para o espaço? Não. Convido o professor Rui Ventura, por favor. Vou procurar ele.
Pode me ajudar com o trabalho? Preciso entrevistar uma pessoa que trabalha na área que eu gostaria. Por que desprezou e desestimulou a formação da menina lá? Tá, encheção do saco. Macoutinho, 3 Atlas tem alguma chance de não ser natural? Nenhuma, pra mim ele é um cometa. Fala, Sacane, qual foi a sua coisa mais sensacional que você já experimentou na sua vida? Cara, obviamente o nascimento dos meus filhos, né? André Fabris, você fez uma pergunta muito capciosa. Perguntou, cadê a prótese? 0 prótese aqui, cara, tudo natural. Ai, ai. Consciência e vida é um efeito do tempo? Boa pergunta, hein? Ai, ai. Bcouto02, babaca infeliz. Custava dar atenção para a menina? Custava. Provavelmente ela será mais competente, feliz e humilde do que você. Tomara, torço para ela. A matemática é uma obra de arte? Não, né? Não é, não. É possível ser um engenheiro da NASA? É possível ser um engenheiro e trabalhar para a NASA, cara. Engenheiro da NASA lá, se não me engano, como a NASA é uma agência governamental, você tem que ser nascido nos Estados Unidos, tá? Como misturar conhecimento de programação com física e astrofísica? Acabei de responder. O cara aqui entra no Kaggle, entra no GitHub e lá você tem exemplos e tal. Tu curte Feynman? Demais. Adoro Feynman. É possível descobrir algo novo só analisando as imagens de pesquisas original de um telescópio? É sim. Eu gostava tanto do seu mullet, tirei meu mullet. Nunca veremos as protogaláxias do início do universo, pelo simples fato de já ter passado 5 bilhões de anos. Vamos ver, né? Tem mais informação sobre 3 Atlas? Já falei. Sou muito fã, se tornou minha maior inspiração. Tamo junto aí, Fernando. O Leandro aqui mandou várias. Como se explica o nível quando um objeto está em nível em relação ao que... Caramba! Por que a água corre para o lado mais baixo? É a gravidade newtoniana agindo? Ih, cara, que doideira, hein? Dissociação eletromagnética foi vista no universo? Ou foi só... Não, acho que não foi, não. Afinal, 3 Atlas é cometa? Cometa. Sabia que a Bíblia fala que a Terra é um círculo ou globo terrestre? Tá vendo só? E o pessoal fala que a Bíblia fala que a Terra é plana, hein? Salve, Sérgio, fazemos aniversário no mesmo dia. Posso marcar o senhor no Insta no dia 17? Pode sim, eu faço aniversário dia 17 de setembro. Vi um vídeo sobre buracos na geleira que falaram que é a inversão dos polos. Não é a inversão dos polos, é um negócio que acontece, só que vai demorar uns 100 mil anos. Sacane, manda um alô pra Uberlândia. Alô, galera de Uberlândia, tamo junto aí, morei muitos anos aí. A Starlink não está disponível em algumas regiões do Brasil. Qual é a previsão de retorno da Starlink? Starlink tá... É que o problema, cara, é que tem regiões do Brasil que não passa satélite. Eu tive lá no Mato Grosso, na região aqui leste do Mato Grosso, não tinha Starlink, tá? Denilton Cruz, Denilton de Uberlândia. Poderia falar sobre planetas... Ah, já falei. Cheguei aqui pelo post da pseudagem e achei você bem humilde, admitindo o erro. Tá aí, tá vendo só? Por que isso? Hoje, só para parabenizar o Sérgio, que está no meu coração. Tamo junto aí. Grande Valdemir aí, é nóis, tá? Valeu. É o seguinte, teve um cara aí, como que chama? Um perfil aqui no Insta, chamado o seguinte... Zanoarte18, tá? Ele fez uma postagem falando aqui, ó, colocou uma caricatura minha e escreveu assim: eu amo pseudagem. Aí eu fui lá falar com o cara, eu respondi lá várias pessoas, mandei mensagem pro cara, falei, cara, como você pode falar, cara, que eu amo pseudociência, se eu sou um dos caras que mais combati pseudociência? Eu fui o primeiro cara na história do YouTube brasileiro a fazer vídeo contra terraplanista. Eu já fui ameaçado pelos terraplanistas. Já fui ameaçado por ufólogo. Eu tenho processo para quem não sabe, eu sou processado pelo ET Bilu. Como que eu posso amar pseudociência, cara? Isso aqui é, de novo, por conta daquela postagem do vulcão lá que saiu errada. Já corrigi, apaguei e tudo mais. Galera, quer aceitar ou não? É isso. Sinto muito, tá? Já falei. Foi um erro totalmente meu, 100% meu, tá? Mas depois vocês vão lá no Zanoarte lá e ver lá o que ele postou. Um negócio ridículo, cara. Eu sou o cara que sou perseguido pelos pseudocientistas. Fiquei 12 horas debatendo com os caras aquele dia lá no Vilela e o cara falar que eu amo pseudagem. Tá, infelizmente, a vida é essa aí, né?
ET Bilu tem advogado, é lógico. Ai. Coloca ali só pra gente ver o superchat. Batemos 4.112 dispositivos conectados. Quem está aqui com a gente aqui, ó, a galera do Nescafé Pro Energy, ó. Eu tomei aqui, ó, tô tomando aqui meu chocotino, uma delícia, tá? Chocotino. Temos aqui o cappuccino sabor canela e o cappuccino clássico. Então, ó, QR Code tá aí, ó. Vai lá e pegue o seu, que tem 15 gramas de proteína, 3 gramas de TCM, que é aquela coisa que, aquela gordura, aquele triglicérides, né, que é absorvido rapidamente, 100 miligramas de cafeína e com todo o sabor aí do Nescafé. Tá aqui, ó, energia e foco, ó. Mandaram uma geladeirinha bonitinha aqui pra nós, ó. Tá bom? Então vamos lá. E o Hubble, nunca mais vi nada sobre ele. Caramba, cara, vai lá no Space Today, eu postei vídeo essa semana sobre o Hubble observando o 3i Atlas, tá? Então vai lá pra você ver. Foi essa do Hubble aqui. Sérgio, é possível dizer que Minas Gerais, por estarmos mais alto que cidades do nível do mar, estamos mais longe do manto do planeta? Tudo que temos abaixo de nós, até o nível do mar, são minérios não mapeados? Não são minérios. Quem dera fosse isso, né, cara? Você tem rocha, você tem água, você tem um monte de coisa. E pode dizer que está um pouco mais longe, quem está mais alto? Cara, mas é ridículo isso aí, né? Você pega o ponto mais alto da Terra, que é o Everest, 8.8 quilômetros de altura, com relação ao nível do mar. Ele está mais longe do manto do que quem está no Rio de Janeiro, por exemplo? Tá, mas ele está 8 quilômetros mais longe só, né? Isso não é nada. Quando um homem bagunceiro casa, a entropia dele diminui. Depende, né? Tem explicação para a formação Ciurulu? Não conheço aí. Sobe ali mais um pouquinho, tá? Sacane, refuta quem? A galera, não, cara, deixa o Richard lá, quieto, fazendo as coisas dele. O que você acha do mercado de topografia com o uso de drones? Tem futuro? Pô, tem futuro pra caramba, né? Pô, só a gente não precisa ficar nivelando as coisas. Sérgio, ansiosa em ver você no SNCT 2025 em Macaé fazendo... eu tô indo pra Macaé aí. Acho que é em outubro. Vou dar uma palestra lá em Macaé. Alô, galera de Macaé. Vou voltar pra Macaé, hein? Que medo, hein? Meu Deus do céu. Ai. Só dizer que suas lives fazem falta. Que é isso, Natália? Fiz duas lives, fiz uma live às 2 da manhã e uma live às 9 da manhã. Entendeu? Você já foi na área 51, bem perto? Nunca fui na área 51. Quem foi o John Vlogs, né? Teve lá na área 51 e tocaram ele de lá. Toca aí pra nós. Fala, Sacane. Se houvesse um gigante gasoso na zona habitável com 9 luas parecidas com a Terra, seria possível que várias civilizações de alienígenas se encontrassem com a tecnologia espacial que levou Neil Armstrong à Lua? Ser inteligente, se possível, né? Dá uma força pro podcast Vingador do Passado. Somos muito fãs do seu trabalho, Sacane. Aí, galera, ó, sigam lá, ó, Vingador do Passado. Cara, é uma situação interessante, né? Você tem um gigante gasoso na zona habitável, com luas tipo Encélado, Europa, Titã e tudo mais. Poderia ter vida. Agora, vida inteligente, já não sei, tá? Tem mais, não? Fala, Serjão. Boa noite. Queria te fazer uma pergunta. Onde está localizado o telescópio James Webb e o que ele é capaz de fazer? E também eu queria saber as questões sobre lixo espacial, né? Como é, onde fica a área que fica esse lixo espacial circulando? Enfim, se você puder me responder, fico imensamente grata. Boa noite, Serjão. Valeu. O telescópio espacial James Webb, ele fica num lugar chamado Ponto de Lagrange L2. É um lugar, é um ponto de equilíbrio gravitacional. A gente tem 5 pontos, tá? Na Terra, em volta da Terra, que é isso aqui, ó. Coloca aí pra nós, ó, Tainá. Então tá aqui, ó. O James Webb, ele fica nesse ponto L2, tá? É o ponto L2 entre a Terra e a Lua. Tem um L4, tá vendo? L3, L5, L1. E esse aqui é o ponto L2. Então, entre a Terra e o Sol, né?
Terra e o Sol, L1, Terra e o Sol, L2, Terra e o Sol, L3, L4 e L5. O James Webb fica orbitando, ele não fica parado nesse ponto não, tá? Ele fica orbitando este ponto, gastando ali combustível, ele tem combustível para isso, e dali ele faz as observações do céu. Esse ponto está a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, tá? 1,5 milhão de quilômetros da Terra, aonde fica o James Webb aqui, orbitando este ponto, e daqui ele faz as observações. Por que esse ponto? Porque ele fica protegido, ele fica longe do Sol para não aquecer. Do que ele é capaz de fazer? Nós estamos vendo aí, né? Ele detectou o objeto mais distante, né? A galáxia mais distante, 280 milhões de anos apenas depois do Big Bang. Então esse é o poder do James Webb. Ele está observando muita nuvem de formação de estrela, de formação de planeta, de formação de estrela, galáxias, início do universo e tudo mais, tá? Lixo espacial. Depois que um satélite para de funcionar, obviamente que ele vira lixo, igual as coisas que param de funcionar na casa de vocês, vocês jogam fora e viram lixo, certo? O problema do lixo espacial é justamente esse. A gente não tem como hoje ainda um processo de limpar a órbita da Terra. Não temos aí uma maneira hoje de tirar esse lixo espacial, tá? Pode ser um problema? Pode ser um problema. Por quê? Porque é uma coisa que está descontrolada. Então um parafuso a 27 mil km por hora, aquilo ali vira um negócio que pode causar um problema seríssimo no satélite, tá? Existem iniciativas, hoje existem, o Japão e Luxemburgo tem muito dessas iniciativas, tá? Qual o combustível do James Webb? Hidrazina, tá? Hidrazina. Como funciona o monitoramento de um telescópio? O James Webb é 24 horas ou eles deixam gravando imagem? Já mostramos aqui, eu não vou mostrar de novo, mas existe uma agenda de observação. O James Webb ele funciona por projeto, tá? Então ele tem lá todo, dia tal, da hora tal a tal, vou observar tal galáxia, tal planeta, tal estrela, papapá, ele tem toda uma programação, tá? Impossível teoricamente passar a velocidade da luz, porque é o limite, porque é isso aí mesmo, é impossível, cara, não tem nada que se move mais rápido que a luz. Tem mais? Vai lá. Kevin mandou R$15. Serjal dá uma aula de El Nino. Esse ano está mais frio aparentemente. Podemos manipular? Não podemos manipular, cara. Ele está falando para falar do El Niño. El Niño é aquecimento das águas do Pacífico ali, perto do Chile, né? Tem ano que aquece muito, quando o El Niño é muito forte, aqueceu muito as águas, muda todo o regime de chuva na Amazônia e muda todo o regime de chuva e temperatura aqui no Brasil. O El Niño também é responsável pela questão de furacões e tal. Tem o El Niño, depois tem o Laninha, que é o resfriamento dessas águas, tá? Então isso é esse fenômeno do El Niño. Tem como manipular isso? Não tem como manipular, cara, tá? Não tem. Tiago Rodrigues mandou 5. Sérgio, tem um amigo meu vendendo um terreno em Corguinho, uma bagatela, e acho que combina com o meu estilo. Tem interesse? Tem interesse não, cara. Henrique Aguiar, 31 mandou 5. Na sua opinião, em um caso hipotético de adquirirem consciência, elas teriam características de seres biológicos, como de se perpetuar? Cara, é muito complicado. É complicado isso aí, hein, cara. É complicado isso aí. Eu acho que elas aprenderiam com o que foi colocado para ela, que seria coisa do ser humano, né? Então sim. Edelgor mandou 5. Sérgio, só deixar aquele abraço aí pra você. Teria chance de uma palestra no Polo Astronômico de Foz do Iguaçu? Teria sim, cara. Manda mensagem sacane@gmail.com. Ajeita com metaforando para analisar relatos de OVNIs. Boa. Nunca pensei nisso, viu, cara? Metaforar pessoas que se dizem abduzidas. Maite Calma 8760 mandou 5. Sérgio, tenho problema de coluna. Tem algum lugar do planeta que a gravidade seja ligeiramente menor? Tem não, cara, infelizmente. Você vai ter que conviver com isso aí. Natália Cacique 92 mandou 5 euros. Sérgio, o Ciência Space Today tem temperos diferentes. Amo ambos. Mas só quem responde é icônico. Valeu. Como a gente sabe como a nossa galáxia é se nunca saímos dela? Excelente pergunta, cara. Como que a gente sabe disso?
nós mandamos uma missão chamada Gaia e ela mediu com precisão a posição de mais de 2 bilhões de estrelas. Quando ela fez isso, o astrônomo foi plotando, pegou um mapinha e foi colocando uma estrela aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. No final, essas estrelas começaram a desenhar braços. E galáxias com braços que a gente conhece são galáxias espirais. Então é assim que a gente chegou nessa conclusão, tá? Emerson Santos mandou 10. Você viu que o Maduro tá acusando a Guiana de fazer igual a guerra do Kuwait, tipo perfurar na vertical inclinada para puxar? Eu sei. Vai fazer o quê? Isso aí, né, cara? Meirelles aí mandou 10. Oi, Sacane, manda um abraço para os meus filhos, Mateu e Patrick, 10 e 8 anos. Eles são seus fãs. Abraço para. Tamo junto aí, Mateu, Patrick e o Meirelles. Cara, esse negócio é o seguinte, né? São poços inclinados ou na horizontal. Então o cara desce o poço aqui e manda o poço da horizontal. O poço chega lá e rouba o petróleo. O Kuwait, né, dizia o Iraque, né, que o Kuwait fazia isso, por isso que ele foi invadido na década de 90, entre outras coisas, tá? É possível isso? É possível isso acontecer se tiver conexão entre os reservatórios e tudo mais, tá? Porque pode ter uma falha geológica aqui que não deixa o poço atravessar. Aí o poço para, tá? Mas possível é. Beleza? Mais alguma, não? Rafael mandou R$7. Se nós estivermos dentro de um buraco negro, seria possível encontrar o ponto dele em algum lugar? O ponto? Não, porque seria uma singularidade, cara. Tá? O Wagner aqui mandou 5. Sérgio, o que é Projeto HARP? Projeto HARP é um projeto que os Estados Unidos têm para estudar a ionosfera da Terra. Então eles jogam ali coisas na ionosfera, por isso que o pessoal fala que o Projeto HARP muda o clima, papapá, mas não tem nada a ver. É um projeto para estudar as camadas da atmosfera com ondas eletromagnéticas, com traçadores e tudo mais, tá? Vai lá. O Cinero mandou R$10. Boa noite, Serjão. O que aconteceria com Plutão quando o Sol virar uma gigante vermelha? Provavelmente Plutão, cara, vai derreter muito boa parte daquele gelo dele. E existe a chance, olha só, hein? O pessoal acha que no interior de Plutão a gente tem um oceano congelado ali. Um oceano meio, não é congelado. Seria aquela consistência de Coca-Cola que você esqueceu no congelador, sabe? O famoso slurp, né? O pessoal acha que Plutão tem isso no seu interior. Quando o Sol virar uma gigante vermelha, tudo isso aí pode descongelar e virar um grande oceano de água líquida, tá? Tem mais, não? Terra 828 mandou R$5. É verdade que as missões Apolo encontraram com São Jorge na Lua e tem filmagens arquivadas disso? Não, é mentira. Encontraram com o coelhinho, com o coelho. São Jorge, eu nunca vi o São Jorge na Lua, eu vejo o coelho, tá? O An dos Foguetes mandou R$5. Serjadas, se Einstein ainda fosse vivo, ele já tinha feito a equação para encontrar o graviton. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Foi? Terminou? É isso? Galera, é isso então, hein? Meu Deus, isso virou maluquice, virou, né? Então, muito bem, meus amigos. Então, muito obrigado a todos que compareceram aí. Valeu demais, tá? Amanhã temos Ciência Sem Fim News, trazer algumas notícias aí do mundo do espaço, da ciência para todos vocês. Não se esqueçam aqui, ó, Nescafé Pro Energy com a gente, tá? Sabor cappuccino com canela, cappuccino clássico e chocotino, tá? Então vai lá, ó, 15 gramas de proteína, 3 gramas de TCM, 100 miligramas de cafeína para te dar foco e energia, tá? Então vai lá, pessoal aí da Nescafé, tá com a gente. Um grande abraço a todos, valeu demais. Amanhã nos encontraremos, Ciência Sem Fim News, tá bom? E é nóis. Cara, deixa eu ver, tem mais... Acho que eu li tudo, né? Eu li tudo. Manda Nescafé. Cara, vai lá, ó, pega aí o QR Code aí, ó, e vai lá e adquire o seu Nescafé Pro Energy, tá? Uma delícia, viu? Te falar bem a verdade, tomei só esse chocotino aqui. Gostei mesmo do chocotino, tá? Roer 4V, o grande universo astronômico tá aí, né?
Aquele sujeito. Salve aí, Universo Astronômico. Tamo junto aí. Valeu, galera. Um grande... 4 vezes. Ai, só vocês mesmo, cara. Ai. Galera, então é isso. Um grande abraço. Muito boa noite. Amanhã estamos de volta. O Filipão tá aí também. Felipe Raime tá aí. Salve, Filipão. Beleza? Um grande abraço aí. Valeu, galera. Fomos.